Oi, gente, hoje vamos falar um pouco sobre Sodoma e Gomorra. Você já parou para pensar que algumas histórias antigas continuam assustadoramente atuais? Sodoma e Gomorra não são só nomes de cidades do passado. Elas são um alerta do que pode acontecer, um espelho e talvez uma pergunta direta para a humanidade de hoje. Segundo a Bíblia, Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas. Não faltava dinheiro, não faltava comida, não faltava movimento, mas faltava algo essencial: valores. A maldade havia se tornado normal. A injustiça era rotina. O ego dominava tudo. O certo virou motivo de riso e o errado virou regra. As pessoas não se importavam mais umas com as outras. O próximo era só um obstáculo. O prazer imediato valia mais do que qualquer consequência. Muita gente acha que a história fala apenas de pecado sexual, mas o problema era mais profundo. Sodoma e Gomorra eram cidades sem empatia, sem limites, sem arrependimento. Era um lugar onde ninguém queria mudar, onde ninguém admitia o erro, onde a consciência foi silenciada. E esse é o ponto mais perigoso. Quando o ser humano para de sentir culpa, ele para de ser ser humano. Abraão intercede pelas cidades. E se houver pessoas justas lá? Isso mostra algo poderoso. Deus não procurava perfeição, procurava justiça, procurava pessoas dispostas a viver diferente, mas nem isso foi encontrado. Então vem o fim, fogo e enxofre. As cidades são destruídas, não como um ato impulsivo, mas como consequência de um caminho que já havia sido escolhido. Sodoma e Gomorra não caíram de um dia para o outro, eles foram se destruindo aos poucos, até não sobrar nada. E então tem um detalhe que arrepia. A mulher de Ló olha para trás, mesmo sabendo que precisava sair, mesmo sabendo que aquilo estava acabando, ela sente saudade do que a destruía. E isso diz muito sobre nós. Quantas vezes a gente olha para trás, sentindo falta de hábitos, pessoas e situações que só nos machucaram. Hoje não temos Sodoma e Gomorra como cidades, mas temos comportamentos parecidos. Vivemos numa era onde o ego vale mais do que caráter, a aparência vale mais do que a verdade, o prazer vale mais do que o propósito, onde tudo é normalizado, onde questionar é ofensivo, onde ter valores virou fraqueza. A história de Sodoma e Gomorra não é sobre o passado, é sobre escolhas, é sobre limites, é sobre até onde uma sociedade pode ir, antes de desmoronar por dentro. E a maior lição é simples, mas dura. Não é Deus que destrói uma cidade, é ela mesma. Antes de Deus destruir essa cidade, eram duas cidades diferentes. As duas estavam em pecado. Antes de Deus mandar destruir essa cidade, Deus enviou dois anjos para dar aquela olhada na cidade, para ver como é que tava, se tava tão ruim assim, para ver se teria pessoas inocentes e para ver se tinha algum jeito. Então esses anjos foram, deu uma olhada e foram na casa de Ló. Logo quando ele chega na cidade, esses dois anjos e várias pessoas já ficaram de olho e perceberam que eles dois não eram dali. Eles eram dois anjos em forma humana, homens bonitos, né? E essas pessoas ficaram doidas. Ló recebeu esses dois anjos, né, na casa dele. Tinha Ló, a mulher de Ló e as suas duas filhas. Recebeu os dois anjos, tratou eles bem e aí adivinha? Esse mesmo povo que ficou de olho neles, bateram na porta de Ló e adivinha o que eles queriam? Eles queriam que Ló entregasse esses dois anjos, essas duas pessoas, para o povo usar deles. É exatamente isso. Essas pessoas queriam abusar deles. A cidade estava entregue ao pecado. O Ló, ele saiu, falou com o povo e falou: não vou entregar eles, eles não são daqui. Se vocês quiserem, podem ficar com as minhas duas filhas, mas eles não. E o povo falou: não, eu não quero suas filhas, elas não chegam nem perto deles, da beleza dele, e queriam eles. Ló entra e os anjos falam: calma, eu vou resolver isso aqui. E os anjos cegam essas pessoas que estavam do lado de fora e fala para Ló: Ló, pega tua família e vai embora, porque essa cidade não tem jeito, ela vai ser destruída. Deus vai destruir a cidade, porque não tinha mais jeito. Se você acha que o mundo tá ruim hoje, nessa cidade aí não teve jeito. Temos que saber que paz absoluta só no céu, e esse lugar estava muito longe da paz. Pelo contrário, estava entregue ao pecado. Deus falou: Ló, pega tua família e segue em linha reta, vai embora e não olhes para trás e não olha para trás. Quando eles estavam saindo da cidade, começa a cair bolas de fogo ali na cidade e começa a destruir tudo. A mulher de Ló, ela, adivinha, bate uma curiosidade nela e ela quer olhar para trás. Segundo Gênesis 19, quando Ló e sua família estavam fugindo de Sodoma e Gomorra, os anjos foram claros:
Não olhem para trás e não parem em lugar nenhum da planície. Mesmo assim, a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Mas o motivo não foi simples curiosidade. O significado do olhar para trás, na Bíblia, olhar para trás não é só virar o rosto, é um ato de coração. A mulher de Ló tinha apego à cidade, sentia saudade da vida que levava, não estava pronta para deixar tudo para trás. Enquanto o corpo dela saía de Sodoma, o coração continuava lá. Ela olhou porque não queria perder aquilo, mesmo sabendo que aquilo a destruía. E por que isso foi tão grave? Porque Sodoma já tinha sido condenada. Olhar para trás era duvidar da ordem recebida, questionar a decisão de Deus, preferir o passado ao futuro. Era como dizer, eu sei que isso é errado, mas ainda assim eu quero. O sal na Bíblia simboliza esterilidade, julgamento, algo que não gera vida. Ela fica parada no tempo, não avança, não volta, fica presa ao passado. É o retrato de quem não consegue seguir em frente. Não olhe para trás. E assim, não teria para que ela duvidar. Por quê? Porque os anjos momentos antes, eles já tinham demonstrado poderes, né? Que foi que quando ele cegou as pessoas, mesmo depois de ela ver, mesmo depois dela testemunhar, dela ver com os próprios olhos dela, poderes divinos, ela não era para duvidar, não era para olhar, não era para ficar pegada ao passado. Ela já tinha visto aquilo. Já tinha visto o poder e mesmo assim olhou. Mas Deus não foi injusto nessa parte. Não, porque ele foi bem claro, né? Os anjos foram bem claros. Não olhe para trás. E ela já tinha visto poderes deles antes. Não faz sentido ela olhar. O que a história de Ló realmente mostra? A história de Sodoma e Gomorra e da família de Ló formam uma sequência. Não são fatos isolados. Primeiro, uma sociedade completamente corrompida, onde existia muito mal, muita injustiça, muito pecado. Depois a fuga física. E por fim as consequências morais e psicológicas que continuam mesmo fora da cidade. Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dele. Ló foi salvo pela misericórdia, não por mérito. Ele hesitou em sair, precisou ser puxado pelos anjos, depois foi morar em uma caverna, vive com medo, se isola, perde a esposa, perde referências. As filhas de Ló teve medo, foi Ló e suas duas filhas partiram, né, foram embora e foram viver em uma caverna. Logo depois que eles saíram de Sodoma e Gomorra, e lá as filhas embebedaram Ló. As filhas combinaram entre si dar vinho ao pai, se deitar com ele enquanto ele estivesse embriagado. Repetir isso em noites diferentes. Ele não percebeu quando elas se deitaram com ele. Tá, mas por que as filhas fizeram isso? Não foi apresentado como desejo ou prazer, mas como desespero. Elas acreditavam que não havia mais homens. Temiam que a família acabasse ali mesmo. Estavam isoladas, traumatizadas e sem referência. Elas usam o álcool como meio para anular a resistência e a consciência do pai. O medo pode levar pessoas a cruzar limites que antes pareciam impensáveis. O álcool aparece como um instrumento de queda, não de alívio. Sobreviver a um desastre não significa estar emocionalmente inteira. Mas e aí, o que aconteceu depois? As duas filhas engravidaram, cada uma deu à luz um filho, a mais velha teve Moabe, a mais nova teve Benjamim. Esses filhos se tornaram os fundadores de dois povos, os Moabitas e as Amonitas. Esses povos aparecem várias vezes na Bíblia, frequentemente entram em conflito com Israel, são retratados como nações que nasceram de uma origem problemática, marcada por decisões erradas, e depois disso Ló desaparece da narrativa. A Bíblia encerra essa história mostrando o resultado, não tentando justificar ninguém. E o vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.